A graça e a paz, bom dia a todos. É um privilégio estar de volta nessa família que se tornou também a nossa família aqui, né, Aquiles? Continuamente, de vez em quando, para não esquecer que somos essa família, a gente faz lá em casa um cafezinho, né, e fala, dá você vir aqui, você pode vir aqui em casa tomar um café? E é uma alegria poder estar aqui nessa manhã, compartilhando esse domingo de manhã. Eu perguntei, Deus, o que eu vou falar hoje sobre famílias transformadas, né? E aí Deus me trouxe essa palavra sobre o olhar de Jesus, né? A gente percebe que na Bíblia Jesus tinha 3 maneiras de comunicação. Ele comunicava através da sua tonalidade de voz. A voz de Jesus era poderosa, né? Que libertava os cativos. Mas também Jesus, quando tocava nas pessoas, né? Inclusive quando ele tocou nas crianças, pegou no colo para abençoar, né? Chocou os adultos ali, porque ele estava abençoando. Mas quando Jesus colocava a mão nos enfermos também, né? Então era uma forma de comunicação do seu amor. Mas vamos meditar hoje um pouco sobre o olhar de Jesus. E eu gostei dos testemunhos e aí eu me inspirei a contar também o meu testemunho aqui, do primeiro olhar de Jesus na minha vida. Eu tinha apenas 17 anos, lá no interior de Minas, na roça, totalmente perdido, né, totalmente inseguro, sem um senso de destino, inseguro na minha identidade como pessoa, mas além de ter crescido num ambiente de bênção na família cristã, meus pais cristãos, eu me sentia totalmente o filho pródigo. Mas eu nunca me esqueci, com 17 anos, lá na Rocinha, no interior, primeira vez que eu senti o olhar de Jesus de uma maneira diferente. Naquela noite eu me vi totalmente ali, ajoelhado, prostrado na frente, poucas pessoas, 5 pessoas simples. E ali eu me rendi a Jesus, eu senti o olhar dele, assim, a revelação do amor de Jesus foi tão forte, tirando minha culpa, meu pecado, e me dando uma esperança, uma perspectiva. Mas eu não só fui tocado esse primeiro olhar de Jesus, da aceitação, do amor, da salvação, mas naquela noite eu fechei os olhos e eu lembrei de uma canção, veio uma canção, uma frase assim, que a minha mãe cantava quando eu era criança. E a frase dizia o seguinte, era da música que dizia o seguinte: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Irmãos, esta frase, naquele momento da minha entrega ali, marcou a minha vida, porque o primeiro olhar de Jesus foi aceitação, salvação. Mas quando ele trouxe essa frase para mim, da minha memória, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ali eu senti a inclusão. Eu não apenas estava sendo salvo por Jesus, mas eu estava incluído no propósito dele. Ele estava me chamando, dizendo: Lauré, eu morri por você, te salvei já. E você? Quer vir comigo? Então foi o segundo olhar de Jesus. Porque o primeiro olhar de Jesus nos alcança, nos redime, nos salva, nos perdoa, nós nascemos de novo. Mas o segundo olhar de Jesus é um convite para andar com Ele todos os dias, a cada momento, e usufruir do amor do Pai. E sermos transformados de glória em glória. Então esse é o meu testemunho, que eu não posso deixar, mesmo que já passou 40 anos, né? Eu preciso trazer de volta. E cada um de nós temos essa lembrança do seu primeiro encontro, do primeiro olhar de Jesus, né? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo... Antes de falar do segundo olhar de Jesus, eu queria falar sobre esse primeiro olhar de Jesus, em Mateus capítulo 27. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir, se não, apenas ouça o que a palavra de Deus diz, a partir do versículo 50. Aqui, Jesus, ele clama outra vez em grande voz. Foi depois de 3 horas em que as trevas cobriram ali o Monte Calvário, né?
Jesus já tinha dado um grito, falando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui no versículo 50 ele diz assim, ele clamou e rendeu o seu espírito, e aí eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, essas pessoas, esses ressurretos, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Então o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, esperando, né, que ele fosse morto para quebrar os seus ossos, né? Estavam esperando ele se render. Quando eles perceberam o que havia sucedido, todo aquele fenômeno do terremoto, dos mortos ressuscitados, eles tiveram grande temor. E aí eles disseram, aí veio a revelação, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu creio que Jesus, quando ele andava com os discípulos, ele o tempo todo ele estava falando da sua morte, lembrando a eles que iria acontecer, ele iria para Jerusalém, e isso iria acontecer. Jesus fez questão de indicar isso o tempo todo para os seus discípulos, porque a morte de Jesus seria um escândalo, até para os seus íntimos. Então, ele o tempo todo já estava preparando os seus discípulos para encarar essa realidade. Mas Jesus sempre incluía na sua morte, ele dava a indicação de que depois da sua morte haveria a ressurreição. Sempre quando ele falava da sua morte, ele indicava também que ele não ia ficar parado ali na morte. Haveria uma glória da ressurreição. E ele ensinava o tempo todo sobre isto. Mas uma das passagens em que Jesus fala, João capítulo 3, João 3, versículo 14, o versículo 14, e também em João capítulo 12, ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E aí no versículo 2, do capítulo 3, ele fala assim, e quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus não estava falando apenas da sua morte, ser levantado ali numa cruz e crucificado. Ele estava falando, eu creio que estava incluindo, porque sempre ele incluiu a sua ressurreição. Ele estava falando da sua morte, mas também ele ser levantado ao terceiro dia. E foi glorioso, a cruz é a expressão da glória de Deus, porque naquele momento ali, Jesus não apenas ele morre, mas uma indicação do próprio Pai de que esse era o momento de glória, é que mortos ressuscitaram em contato com essa glória. Houve terremoto, houve trevas sobre a terra, o véu se rasgou de alto a baixo. Eu creio que essa expressão da redenção de Jesus na cruz foi o primeiro olhar de Deus em Jesus para nós, o olhar do amor do Pai para nós. E é essa expressão, essa revelação da cruz, é que nos impacta, que nos transforma quando você tem a sua primeira revelação, o seu primeiro encontro, não apenas com Jesus homem, mas como Jesus o Messias, o ressurreto. O ressurreto. Paulo estava caminhando no caminho de Damasco, e ele estava perseguindo a igreja, os cristãos, mas no fundo ele não sabia, ele estava querendo, era Jesus. Ele estava perseguindo porque ele era zeloso em Deus, na sua religião. Ele estava buscando preencher esse vazio. Ele não sabia disso, mas ele estava buscando Jesus. E quando Jesus se revela para ele, o Jesus ressurreto no caminho de Damasco, ele tem uma revelação, agora sim, esse é o Deus que eu estava tanto querendo, buscando. E ele não fala apenas Jesus, não. Ele fala Senhor. Ele já tinha uma cosmovisão da criação de Deus, por toda a sua descendência, sua linhagem, de onde ele vinha, mas ele não conhecia o Cristo ressurreto, e de repente ele é confrontado com essa glória, e Jesus revelou a ele ali, não apenas o Jesus que foi morto, mas ele está revelando para ele o Jesus ressurreto. Isso impactou Paulo,
E eu creio que essa mesma experiência que nós, depois de Paulo, temos tido ao nascermos de novo. Nós tivemos um encontro com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, um certo dia, Jesus entrando, ele fala assim, com compaixão, ele viu a multidão, porque estavam sem pastores, perdidos. Ele olhou com um olhar de compaixão e ele falou assim, ó Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. E aí ele expressa o coração do amor, o olhar do Pai. Quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha para salvar os seus pintinhos. Jesus sempre expressou esse olhar de compaixão para com os perdidos. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele compartilhou o coração, o olhar também do Pai. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. E eu estou aqui, enviado pelo Pai, para buscar e salvar o perdido. Esse é o primeiro olhar de Jesus. Mas eu queria falar nessa manhã sobre o segundo olhar de Jesus, porque eu creio que a maioria de nós aqui já experimentamos esse primeiro olhar, já foi tocado, alcançado pelo primeiro olhar de Jesus. O primeiro olhar de Jesus nos traz esperança de salvação, redenção. Somos transformados nesse primeiro olhar. Mas a Bíblia fala que nós seremos transformados de glória em glória. E essa transformação de glória em glória acontece quando nós ouvimos Jesus dizendo, segue-me, vinde após mim. O primeiro olhar é a salvação, o segundo é a inclusão. Nós somos transformados de glória em glória ao andar com Jesus. Eu queria ler uma passagem assim muito tremenda, que vai trazer clareza dessa transformação de glória em glória que acontece conosco. Está em 2 Coríntios capítulo 3, 18. Se você tem a Bíblia, pode abrir, se não, pode só ouvir. Diz assim, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, contemplando, refletindo, como num espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito o Senhor. Nesse final de semana, eu tive o privilégio de, juntamente com meu cunhado, pastor, irmão da Filomena, nós fomos fazer uma visita a uma família que viveu muitos anos criando seus filhos na igreja. Eles vivem numa chácara, eles faziam cultos, vigílias naquela chácara. E nós fomos fazer essa visita, porque eles há muito tempo estão afastados da igreja. Muitos problemas surgiram de divórcios, doenças. E eles estavam lá nessa situação e nós fomos fazer essa visita, juntamente com mais um outro amigo nosso, pastor também. E quando nós chegamos naquela casa, a alegria daquela família foi tão grande em receber 3 pastores, né? E nós fomos simplesmente para expressar o amor de Jesus, servi-los no que nós pudéssemos fazer naquela tarde. E eles prepararam um delicioso café para nós. Foi uma experiência incrível. Na casa do casal que nos recebeu, eles falaram assim, vocês também poderiam depois orar pelo meu pai, que ele teve um acidente, ele caiu do 2º andar, estava construindo, ele é construtor, caiu, e ele caiu de cabeça e quebrou a coluna dele. E Deus salvou ele de uma forma milagrosa. Ele está vivo, mas ele está muito necessitado de oração. E quando nós saímos na porta da sala, assim, ele já estava lá na janelinha da sua casinha, com a mãozinha já acenando para nós. Era um irmão que já tinha andado com Jesus muitos anos, agora com seus 70 anos, com a sua coluna quebrada, está ali. E nós fomos na casa daquele irmão e oramos por ele. Ele já está bem restaurado. Mas eu vi ali a alegria de Deus, a presença de Deus naquela casa de uma maneira tão poderosa, restaurando aquela família, trazendo eles de volta, se reconciliando novamente com o Senhor e restaurando seus relacionamentos. E durante a mesa, o que eu estou trazendo essa experiência, porque durante a mesa, o tempo todo, ele ficava olhando para mim assim, ele olhava, dava um sorriso, e esse irmão chama-se Irineu, e ele me falava assim, escuta aqui, eu te conheço de algum lugar, você já pregou algumas igrejas aqui, em Curitiba, algum lugar? Eu falei assim, olha, deve ter pregado, né?
Aí eu pensei, mas eu nunca vi esse irmão. E ele falou assim, realmente, você não me é estranho, mas tem algo em você que faz lembrar de alguém. Aí eu brinquei com ele assim, olha, eu não lembrava de nada dele, nem ele de mim, né? Eu falei assim, então é o seguinte, eu acho que você está me confundindo com Jesus, não? Aí ele riu, gostou. Ah, então é isso mesmo, eu nunca te vi antes. É Jesus mesmo. Você já percebeu que às vezes a gente vê uma pessoa, você tem aquela sensação de que já viu essa pessoa antes. Aqui em Curitiba tem um pastor chamado Cícero, que as pessoas às vezes falam, Lauré, eu pensei que era o Cícero, você me faz lembrar o Cícero, vocês parecem demais, parece que são irmãos gêmeos, né? E isso já aconteceu talvez com você encontrar com uma pessoa e ter essa sensação, será que eu já vi essa pessoa antes? Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitos de nós já andamos com Jesus há um longo tempo, nós trazemos a semelhança dele em nós. Por que esse irmão falou assim, já te vi antes? Lógico, você viu alguém que tem o mesmo espírito que eu, o meu espírito de Cristo. Isso te trouxe lembrança. E aqui a palavra de Deus diz que nós seremos transformados de glória em glória ao andar com Jesus. E em primeira carta de João fala que nós seremos, já somos filhos, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Jesus. Que glória, né? Se Jesus é maravilhoso, você também será ainda mais maravilhoso do que você já é hoje, como filho amado do Pai. Então, o segundo olhar de Jesus é um convite para uma inclusão. Não apenas andar com Ele, mas participar com Ele naquilo que Ele está envolvido. Ele disse, eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu gosto muito de falar sobre João capítulo 10, 9, porque nós decoramos o 10, 10, né? O diabo veio para matar, roubar, mas Jesus veio trazer vida abundante. Mas o versículo anterior diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar, entrará e sairá, e achará vida abundante. Eu gosto do versículo 9, porque isso me remete aos meus primeiros anos de missões, quando um professor falou assim, Jesus, quando nos diz que Ele é a porta, Ele coloca aquela porta diante de nós e nós vamos passar. Somos salvos ao entrar por essa porta. Mas aí você vai ouvir a voz de Jesus dizendo, olha para trás. E você, ao olhar para trás, nessa porta, está escrito ali, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, você não vai sozinho. Ele fala, vinde comigo, vamos pregar o Evangelho juntos. E de mãos dadas com Jesus, passando por essa porta, Ele diz, você encontrará também pastagens. Quando nós estamos indo em direção ao que Jesus vai estar fazendo, de mãos dadas com eles, nós seremos transformados de glória em glória, porque nós estamos incluídos na mesma missão dele, e nós somos transformados. Então, o que é uma família transformada? É uma família que já teve um encontro com o Cristo ressurreto. Foram transformados já de órfãos a filhos, mas agora, como filhos, você é convidado a um outro nível de relacionamento. É aquele filho onde o pai vai contar contigo para expressar a imagem dele aqui na terra. Uma família transformada é uma família que vai refletir o amor do pai, mas vai refletir também o amor de Jesus. Então, eu queria, nesta manhã, deixar duas características fortes que nós, como família transformada, vamos expressar no dia a dia. A primeira semelhança que nós vamos ter como família transformada, como indivíduo transformado, é o coração de servo. Jesus, a Bíblia diz que Ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida. E Jesus nos serviu em vida, mas também nos serviu com a sua morte. E o carimbo final da servidão, da entrega de Jesus por nós, foi na cruz, porque Ele nos serviu, nos garantindo vida eterna, nos reconciliando com o Pai. Então, quando nós
passamos pela cruz, experimentamos esse impacto da transformação, do novo nascimento, nós também recebemos o DNA de Jesus. Observe uma criança, quando ela atinge uma certa idade, ela também quer fazer algo útil para servir, porque no início ela recebe muito, ela está recebendo muito dos pais, mas de repente ela parece que ela quer algo mais, ela quer crescer, ela quer algo mais. De repente ela vai para a pia para ajudar a mãe a lavar a louça, quer varrer a casa, ela que se oferece. Eu creio que esse é um segundo nível de relacionamento com Deus, que Deus quer sempre nos levar a participar com Ele no reino dEle, como Jesus viveu aqui na terra, servindo ao Pai, o tempo todo, servindo. Ele serviu com a sua vida e serviu com a sua morte. E nós não precisamos servir com a nossa morte. Porque a Bíblia fala assim, aquele que ama está até disposto a dar a sua vida por alguém. Nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Mas o que Deus está nos convidando, não apenas dar a nossa vida, mas dar a nossa vida em vida, porque na morte, a sua morte não vai ser muito útil para servir alguém, mas a sua vida, em vida, nós podemos servir de maneira efetiva e que vai abençoar, né? E Paulo fala até assim, que se nós dermos o nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta. Então, Deus aceitou apenas o único sacrifício perfeito, que foi o de Jesus. Jesus nos amou, nos serviu com a morte. E na ressurreição Ele garantiu para nós a nossa transformação, garantiu o direito de vida. Então, a primeira coisa que eu creio que nós herdamos, recebemos o DNA de Jesus, é esse coração de servo. Queridos, uma família transformada precisa praticar essa cultura de servidão, a partir das bases, do dia a dia. É o marido servindo a esposa servindo o marido, os filhos sendo servidos, é os filhos servindo também. É servindo uns aos outros diariamente. E esse é o verdadeiro evangelho que começa a ser praticado dentro de uma família transformada e que não vai parar por aí. Quando nós atingimos essa idoneidade de servir uns aos outros na nossa família de origem, Deus vai nos dar o segundo olhar. Ele vai falar assim, está muito bom, mas tem mais. E aí Ele fala assim, através da sua família, eu também quero abençoar outras famílias da terra. E nesse segundo olhar de Jesus para a nossa família, Ele nos inclui como família num propósito maior, que é sair das fronteiras da nossa origem e sair de nós mesmos e ir além. E aí entra a segunda característica de Jesus. A primeira é o coração de servo, que vai amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é expressado na prática, no dia a dia, servindo. Mas Jesus vai imprimir em nós essa segunda característica, não apenas das mãos que abençoa, que serve, mas Jesus vai também liberar os nossos pés, calçar os nossos pés com o evangelho da paz, as boas novas. A paz fala de reconciliação. Todos nós carregamos o DNA de Jesus, de servo, mas também Ele nos liberta aos nossos pés para andar com Ele, mas cruzar fronteiras, sair de nós mesmos para reconciliar. E uma pessoa transformada, uma família transformada, não fica esperando as pessoas virem até elas. Elas são livres para sair de si mesmo e cruzar as fronteiras e ir até alguém. Exemplo na Bíblia clássico é a parábola do filho pródigo, que o pai poderia ter ficado lá esperando o filho que desonrou voltar para casa. Mas a Bíblia diz que o pai, ele levanta, ele vê o filho esforçando para se aproximar, fazendo o caminho de volta, o pai levanta e ele corre, os seus pés são livres para comunicar para o filho, eu estou reconciliado com você, eu faço algo mais, eu vou até você, eu vou te receber, eu vou te abraçar. Uma família transformada tem esse DNA de Jesus, de não esperar que outros venham, mas nós vamos até eles. Aqueles que estão com o coração feridos, endurecidos,
Um dia, quando eles se converterem, eles vão vir até mim, aí eu vou perdoar. Não. Uma família, uma pessoa transformada tem os seus pés calçados com o evangelho da paz. E isso vai capacitá-los a sair de si mesmo e ir até alguém. Às vezes nós vemos muitas pessoas com os relacionamentos quebrados, não conseguem restaurar e fica esperando a outra pessoa se ir para Deus e para que haja mudança. Mas, queridos, quando nós temos o DNA, nós não vamos esperar muito, não. O coração endurecido está lá, o coração ferido está lá, mas nós temos essa habilidade de intencionalmente de nos levantar. Não, isso não vai ficar assim, não. Nós vamos ter a iniciativa, porque nós temos um Deus que já teve uma iniciativa voluntária de vir até nós. Nós vamos até eles. Os pés calçados com o evangelho da paz. Uma família tem essas duas características ao ser transformada. Coração de servo. E na medida que nós servimos como Jesus, nós somos renovados de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. A imagem de Jesus começa a ser vista. Porque quando nós servimos livremente como filhos, você não se sente diminuído, você não se sente inútil, você não se sente escravo por fazer isso, você se sente honrado como Jesus é um ser honrado pelo Pai, você se sente exatamente como Jesus ao servir as pessoas. E ao fazer isto, você também é livre, não apenas para ter esse coração de servo, mas você vai dar um passo além, você vai cruzar fronteiras para servir além da sua origem, da onde você está plantado, né? E eu creio que essa passagem que Jesus fala, entrar pela porta e sair pela porta, está a grande chave de uma família transformada. E não apenas experimentarmos uma intimidade com Deus, mas essa é a grande chave de uma vida plena, abundante. Nesta manhã, eu creio que talvez você tenha um desafio nos seus relacionamentos dentro de casa, que precisa romper. Você precisa cruzar essa fronteira deste relacionamento para promover a paz, promover a reconciliação. Mas é necessário que você entenda que você já é um filho. O Pai já olhou para você e Ele já liberou a graça, a redenção para você, o amor do Pai. E agora Ele tem um segundo olhar para você dentro da sua casa. Venha após mim. Vamos cruzar essa fronteira. Vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse relacionamento. Vamos curar esse relacionamento. Para a mulher adulta, Jesus teve um segundo olhar. Eu não te condeno. Mas aí Ele teve um segundo olhar, olhou para ela de novo e disse: olha, já que você está perdoada, ninguém te condena, vai, não peques mais. Para o gadareno, Ele falou assim: olha, você está salvo, está liberto dos demônios. Você vai me seguir, sabe como? Vai para a tua casa, conte para os teus. O segundo olhar de Jesus nos transforma, porque é um convite a fazer aquilo que Ele mais está fazendo. Jesus o tempo todo está indo ao perdido, está indo a reconciliar aquele irreconciliável. E ao praticarmos esse princípio de calçar os nossos pés com o Evangelho da Paz, nos nossos relacionamentos, na nossa família, pode esperar que o segundo olhar de Jesus vai vir para você e dizer: vamos cruzar as fronteiras. Existem mais pessoas que eu quero trazer. Existem ovelhas que ainda não são desse rebanho. Queridos, o crescimento da igreja está em entender que nós já tivemos esse olhar da misericórdia, da salvação, mas que ainda existe um segundo olhar de Jesus nos convidando. Vamos cruzar as fronteiras. Vamos cruzar as fronteiras dos nossos relacionamentos e vamos além fronteiras. Amém? Nessa manhã eu queria orar com você. Talvez o seu desafio ainda está no primeiro olhar. Você precisa de um segundo olhar de Jesus, mas você ainda está parado no primeiro olhar e não caminhou para o segundo olhar. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa manhã. E se você se identifica com essa palavra,
Se você se identifica com a necessidade de um segundo olhar para uma vida abundante também, você pode colocar-se diante de Deus nessa manhã, e nós queremos orar com você. Tem uma canção que nós cantamos, né? Contemplar. Contemplar o Senhor. Quão formoso és. Contemple a beleza do Senhor nessa manhã. E enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar, e nós vamos fazer daqui na frente um altar. E eu quero convidar os pastores, nós vamos estar orando junto com vocês. Se você quer renovar a sua aliança com Jesus nessa manhã e permitir que Ele te chame para um segundo olhar, enquanto nós cantamos essa canção, venha orar conosco aqui na frente. E juntos vamos nos oferecer novamente, porque é todo dia, é cada momento, como foi dito hoje de manhã, é cada momento. É todo dia, é cada manhã, quando você levanta a sua cabeça no travesseiro, Senhor, e hoje como é que vai ser? Cada dia é um novo dia com o Senhor. Por isso que Jesus nos ensina o pão nosso de cada dia. Nós precisamos todo dia o pão nosso. Então que você tenha um encontro nessa manhã de uma renovação no seu coração com o Pai. E renove essa aliança com Ele, deixa Ele te dar o segundo olhar. E direcionar você. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai.